Livro de Mateus, capítulo 1. Quero compartilhar uma palavra com a igreja nessa noite. Eu creio no agir de Deus, igreja. Amém? Não sei se você... Talvez se a gente faz uma pergunta dessa na igreja, não significa que todos acreditam nisso. Isso é grande realidade. Mas eu creio no agir de Deus. Eu creio naquilo que Deus está fazendo. Eu creio naquilo que Deus ainda irá fazer. Eu creio no mover do Espírito Santo. Vocês estão... numa série de mensagens aí sobre o Pentecostes. O Espírito Santo está fazendo muita coisa extraordinária, e Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus está agindo. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está agindo, Deus está trabalhando, e a Bíblia diz assim: agindo o Senhor, vamos lá, agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá, igreja? Eu quero declarar, quero já começar com essa palavra, que a obra que Deus começou sobre a tua vida, Ele vai completar em Cristo Jesus. A obra que o Espírito Santo iniciou, Ele vai completar. Fica tranquilo, descanse, espere em Deus, porque Deus está fazendo algo extraordinário. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Gostaria que você, nesse um minutinho, falasse com o Espírito Santo. Nós tivemos um momento de adoração, um momento da oferta, uma palavra muito abençoada, o irmão trouxe aqui no momento da oferta. Mas essa é a hora de Deus falar conosco, essa é a hora do Espírito Santo tratar o nosso coração. Eu sei que antes da gente sair de casa, Ele já está tratando, Ele já está falando, Ele já está se movimentando. O Espírito Santo nunca para. O Espírito Santo é aquele que 24 horas por dia está agindo dentro de nós e através de nós. Então, dirige uma oração a Ele agora. Não sei o que você veio buscar, não sei o que você precisa, mas eu sei que quem está aqui é poderoso para fazer grandes coisas acontecer. Aleluia. Eu gostaria de ouvir a igreja orando. Não gostaria de ver você em silêncio, não gostaria de ver a igreja quietinha não, mas fale com o Espírito Santo agora. Nós adoramos a Ti, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui, meu Deus, o Teu povo que veio para Te adorar, Senhor. Eu não tenho dúvida que cada um que está aqui nessa noite deseja algo mais do Senhor. O Senhor está à procura de uma igreja que tem fome, de uma igreja que tem sede, de uma igreja que está à procura, Senhor, da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, uma igreja que está à procura daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, e de uma maneira poderosa nós queremos, meu Deus, ministrar sobre a Tua igreja nessa noite a Tua vontade. Espírito Santo, fala ao coração dessa mulher que está aí, ao coração desse homem. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira, nós não queremos sair daqui dispersos, nós não queremos sair daqui, meu Deus, inconformados. Nós queremos sair daqui, meu Deus, transbordando da Tua graça, transbordando da Tua presença, transbordando daquilo que o Senhor, ó Deus, quer falar conosco nessa noite. Nós rejeitamos, ó Pai, a distração, nós rejeitamos o sono, nós rejeitamos o cansaço, nós rejeitamos, meu Deus, o frio, nós rejeitamos tudo, porque nós queremos mais de Ti nessa noite. Nós queremos mais da Tua presença e Te damos liberdade em nome de Jesus. Quantos creem, digam graças a Deus e diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Amém. Ele fala assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele, dando a Ele a honra? Olha que a palavra do Senhor diz, livro de Mateus, capítulo 1, no verso 18 ao 25, diz assim, as Escrituras: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, quer dizer, noiva com José, sem que tivesse ao menos coabitado, quer dizer, ao menos se deitado com ela, olha o que a Bíblia diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Fala assim: foi pelo Espírito Santo. Vamos lá, igreja, foi pelo Espírito Santo. No verso 19: mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado ou está sendo gerado é do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer assim: o que está acontecendo não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o diabo. Fala assim: mas com o Espírito Santo. Amém? Você pode dizer bem forte: Espírito Santo.
Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu por sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar Jesus por essa palavra? Aleluia. Igreja, é muito interessante quando nós olhamos para as Escrituras, porque as Escrituras para nós, ela não pode ser simplesmente um livro de histórias. Quando a gente medita na palavra, a gente não pode ter o sentimento de que essa história que nós lemos aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e pronto, acabou, só foi lá, e foi para aquele tempo, foi para aquele povo, para aquela época, e hoje já não tem nada mais a ver conosco. Por que eu digo isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes ela nos procura dizendo assim: olha, pastor, gosto muito daquela história da Bíblia, gosto muito daquela passagem assim, assim, aquilo outro, aquilo parece que é uma história muito legal, mas a Bíblia não é uma história. A Bíblia, na grande realidade, ela é de fato a nossa vida, ela é de fato aquilo que nós estamos vivendo agora. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Ela não pode ser para nós um livro qualquer, mas ela tem que ser de fato a boca de Deus. Ela tem que ser a palavra do Senhor que vem ao nosso coração para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa jornada. Eu não sei você, mas os meus dias de luta, os meus dias de tempestade, eu aprendi a não procurar mais nada a não ser correr para a Bíblia. Eu sei que tem amigos que me ajudam, eu sei que tem a minha esposa que está ao meu lado, eu sei que eu tenho uma igreja que ora por mim, eu sei que tem um povo junto comigo, mas eu aprendi nos meus dias de luta, sempre correr para a palavra antes de qualquer outra coisa. Sempre correr para as Escrituras, porque eu sei que a Bíblia vai trazer tudo aquilo que eu preciso, porque a palavra de Deus é o manual do cristão. A palavra de Deus é o teu manual. A palavra de Deus contém tudo aquilo que a igreja precisa. Ela contém tudo aquilo que a humanidade precisa. E essa história, igreja, é algo muito extraordinário, e vai falar muito ao teu coração nessa noite, porque a Bíblia conta a história de uma mulher virgem que se pega grávida. Tinha um noivo chamado José que nunca tinha se deitado com ela, nunca tinha tocado nela, e ela, no decorrer desse tempo, se acha grávida. Ela se encontra grávida. Agora, pensa comigo a mentalidade dessa mulher, igreja, a cabeça de Maria, porque era uma mulher justa, uma mulher temente a Deus. Ele também era um homem que se preocupava com a posição, se preocupava em caminhar de uma maneira correta diante do Senhor, mas quando ele olha para sua noiva, pega ela grávida. Ela se encontra gerando um filho, a qual ao menos aquele homem nunca tocou nela. Uma história muito interessante, igreja, que me traz a seguinte reflexão, porque eu não sei você, mas quantas vezes eu me peguei fazendo matemática para obter alguma coisa de Deus? Quantas vezes eu me peguei somando para ver se Deus poderia fazer um milagre acontecer na minha vida? Quantas vezes eu me peguei olhando para algumas circunstâncias que eu estava vivendo, algumas circunstâncias que eu encontrava dentro da minha própria casa e dizia assim: será que alguma coisa pode acontecer? Porque olhando humanamente falando para aquilo que eu estou vivendo agora, quer dizer, não pode acontecer nada. Mas igreja, eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Deus a qual nós servimos, lá no livro de Efésios, capítulo 3, no verso 20, fala-se a respeito dele, dizendo assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera sobre nós. Olha que a palavra de Deus está dizendo, que nós servimos um Deus que ele não está preocupado com a circunstância, que nós servimos um Deus que ele não está preocupado se você tem ou não tem condição financeira. Nós servimos um Deus que ele não está preocupado se você receber um diagnóstico, se você pode ter filho ou não pode ter filho, se você pode receber a cura ou não receber a cura. A grande realidade, nós estamos olhando para uma história que fala da minha vida e da tua vida, que o Senhor, ele simplesmente não olhou a condição daquela mulher, daquele homem, mas ele simplesmente começou a realizar aquilo que ele queria realizar dentro daquela mulher para a humanidade.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele trabalha com um propósito sobre as nossas vidas. E se Deus trabalha com um propósito sobre a minha vida, sobre a tua vida, igreja, nós não precisamos nos preocupar com as condições. Nós não precisamos nos preocupar com o tempo. Nós não precisamos nos preocupar se pode acontecer ou não acontecer. Na grande realidade, o Senhor, Ele queria fazer um grande milagre acontecer na humanidade. Então, Ele precisava usar alguém. Sabe que quando eu olho para esse Deus, igreja, eu consigo encontrar de fato um verdadeiro amor. Porque Deus, além dEle trazer algo para a humanidade, Ele também está trazendo algo para nós e realizando um sonho. Nós estávamos nesse final de semana, a Lígia, que estava aqui ministrando louvor, o Lucas, o guitarrista, e nós estávamos no chá revelação do Ravi, e eu declarei que era o Ravi, e era o Ravi. Minha esposa declarou que era a Luísa, né? Mas é o Ravi. Só que os médicos olhou para aquele casal ali também e disse para eles: você não pode mais gerar filho, você não pode mais ter filho, você não pode mais gerar, você não pode mais segurar um bebê nos seus braços. Mas igreja, foi o homem que disse, foi o médico que disse, não foi a palavra do Senhor, não foi a palavra que nós estamos pregando nessa noite. Mas passado 3 anos, passado determinado 3 anos, hoje eles estão, não segura, ela está quase segurando os braços, que ela está ali segurando a barriga, mas com o Ravi dentro do ventre dela, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Um sonho deles, mas eu acredito que Deus tem um propósito para a vida desse menino. Eu acredito que Deus não só realiza o sonho deles, mas também tem um propósito para esse menino que vem vindo aí. E eu estou dizendo isso porque o Senhor, Ele queria tanto abençoar José, Maria, mas queria trazer algo para a humanidade. Sabe, o Deus a qual nós estamos aqui nessa noite é um Deus de milagre, igreja. É um Deus que faz o impossível acontecer. Eu quero dizer para você, tirar da tua cabeça a matemática, tirar da tua cabeça a soma, tirar da tua cabeça se vai dar, se não vai dar. Se Deus tem um propósito, eu quero declarar nessa noite que vai se cumprir sobre a sua vida e pronto, acabou. Deus, quando Ele tem algo para realizar, Deus, Ele não está olhando para a direita, Deus, Ele não está olhando para a esquerda. Deus simplesmente vai cumprir o propósito na hora certa, no momento certo e do jeito que Ele acha que tem que cumprir. Você pode levantar suas mãos e glorificar Jesus, amém? Cutuca quem está do teu lado e fala assim: Deus tem um propósito para a tua vida. Vamos lá, igreja, a igreja parece que está meio para baixo. Vamos lá, fala assim: Deus tem um propósito para a tua vida. Fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Fala assim: para de fazer matemática, para de somar. Fala assim: só creia que aquele que começou a boa obra sobre a tua vida, Ele vai completar em Cristo Jesus. Você pode receber glorificando ao Senhor nessa noite, igreja. Igreja, olha que história extraordinária. Olha o verso 19. A Bíblia diz no verso 19: mas José, seu noivo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha a mentalidade de José. Por um lado, a gente talvez pode até concordar com a atitude dele, porque era um homem justo, era um homem que não queria trazer escândalos, era um homem que estava preocupado tanto com a imagem dela, com a imagem dele também. Na cabeça dele eu não estou entendendo, então eu vou deixar ela de lado. Eu não estou entendendo, então eu vou deixar ela secretamente, não vou falar para ninguém. Simplesmente ela fica na casa dela, a hora que der o 9º mês lá, ela gera esse menino e ela segue a vida dela. Agora, igreja, não é diferente da nossa vida. Você já parou para prestar atenção que tudo aquilo que a gente não entende, a gente quer deixar? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que todas as coisas que a gente não consegue ter um entendimento claro, a gente acaba questionando, a gente acaba murmurando, a gente acaba olhando para a situação e quantas vezes olhando para Deus e até dizendo: olha Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que isso chegou até mim? Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Por que essas coisas estão rondando a minha vida? Por a gente não ter entendimento, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, sem perceber que Deus está trabalhando na nossa história e na nossa jornada. Até porque Deus, Ele trabalha nos dias ruins também. Você pode entender isso?
Deus, Ele se move, eu acredito, igreja, eu acredito comigo, isso é uma fé minha, que Deus trabalha muito mais, tá? Uma fé minha, que Deus trabalha muito mais nos dias ruins do que nos dias bons. E Deus trabalha muito mais quando a gente não está entendendo algumas coisas, do que quando talvez a gente está entendendo. Mas José, por não entender, ele resolveu deixá-la secretamente. Só que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite, meu irmão. Não pare por nada. Olha aqui, não desista por nada, não entregue por nada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não entregue por nada. Ah, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Igreja, e quem disse que nós precisamos entender todas as coisas, se aquele que é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor está no controle da nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Por que eu tenho que entender tudo? Por que tudo tem que passar pela minha cabeça? Por quê? Não, nós simplesmente temos que confiar que aquele que toma conta da nossa vida, Ele está no controle e pronto, acabou. Nós simplesmente precisamos confiar que aquele que está fazendo algo, igreja, Ele vai continuar fazendo. E você sabe que nós não podemos permitir que as nossas frustrações nos impeçam de continuar adorando a Deus por aquilo que está acontecendo. A palavra do Senhor, no livro de Abacuque, capítulo 3, no verso 17 e 18, Abacuque faz uma declaração que eu particularmente gosto muito dela. Aonde Abacuque, o texto começa dizendo que ele está alarmado, porque ele sabia do que Deus iria fazer. Deus estava trazendo um juízo. Deus estava trazendo tempos difíceis para aquele povo. Só que Abacuque, ele recebe a palavra do Senhor e ele diz assim: olha, eu já me sinto alarmado por aquilo que vai acontecer, mas uma coisa eu não vou deixar de fazer. E a Bíblia diz, Abacuque capítulo 3, 17 e 18, diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus da minha salvação. Olha a declaração desse homem, igreja. Ele está dizendo assim, ó, talvez eu não estou entendendo, mas eu estou aqui para adorar. Talvez eu não estou compreendendo, mas eu estou aqui para glorificar. Talvez as coisas não estão acontecendo na minha vida, mas mesmo assim eu vou continuar adorando o Deus da minha salvação. Mesmo assim eu vou continuar adorando aquele que me chamou para adorar. Mesmo assim eu vou continuar glorificando aquele que me chamou para glorificar. José, ele disse assim, ó, eu não estou entendendo, eu não toquei nessa mulher, essa mulher está grávida, é melhor deixar ela. Mas o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nessa noite: não para, não desista, porque você não está entendendo. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Você pode receber essa palavra? Hoje você não está compreendendo, porque é assim que Deus trabalha. Sim ou não, igreja? É assim que Deus trabalha, é assim que Deus se movimenta, é assim que Deus faz. A gente não entende agora, mas vai chegar amanhã que nós vamos glorificar, porque nós sabemos que todas as coisas serão reveladas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Levanta a sua mão direita e fala assim: eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de glorificar. Fala assim: eu não estou entendendo agora, mas amanhã eu vou entender. Você recebe essa palavra, igreja? Amém? Você pode levantar as mãos e aplaudir aquele que é digno de toda adoração. No verso 20, enquanto ponderava nestas coisas, preste atenção aqui, igreja. Enquanto José ponderava nestas coisas, quer dizer, enquanto ele ficou pensando: peraí, será que eu deixo ela mesmo? Não, peraí, alguma coisa está acontecendo. Peraí, o que eu faço agora? Enquanto ele ponderava nestas coisas, olha o que a Bíblia diz: que ele foi dormir, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha aqui para mim, igreja. Quando ele ponderava nestas coisas, primeiro ele queria deixar, mas ele parou para pensar. É interessante que na nossa cabeça sempre vem, às vezes: pô, eu não vou fazer mais isso, eu não vou deixar aquilo, eu vou entregar, sabe, eu vou sentar com os meus pastores e falar que não dá mais. Às vezes vem na nossa cabeça, mas uma coisa é vir na cabeça, outra coisa é realizar. Porque enquanto ele começou a ponderar, ele começou a pensar naquilo, ele começou a buscar uma resposta para si, ele foi dormir, e a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele em sonho.
Porque Deus fala em sonhos, igreja. Quem já teve essa experiência de Deus falar em sonhos? Amém? Se você não teve, eu libero essa palavra nessa noite, que essa madrugada você vai ter uma experiência que Deus vai falar com você. Alguém recebeu. Tem gente que não quer, tem gente que tem medo. Essa tarde eu sonhei com um demônio como criança, igreja. Eu deito sempre na hora do almoço e estava no meu escritório orando e vi um demônio entrando ali. Daqui a pouco, cochilo de novo, outro barulho dentro do meu quarto me chamando. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Mas você não vai ter experiência com o demônio. Um anjo vai falar com você nessa madrugada. Está melhorando. Eu vou liberar de novo. Um anjo vai falar com você nessa madrugada. Igreja, ele começou a ponderar. Só que quando a gente começa a ponderar, a resposta começa a chegar. Quando a gente começa a buscar a resposta, ela começa a vir. Você sabe por que a humanidade está andando como está andando, igreja? Porque não buscam resposta. Você sabe por que tem pessoas que ainda estão entrando em relacionamento errado? Você sabe por que tem pessoas ainda entrando em negócios errados? Você sabe por que tem pessoas ainda recebendo frustrações em cima de frustrações? Porque não tem parado para ponderar as coisas, não tem parado para buscar uma resposta, não tem parado para dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, fala comigo porque eu preciso de uma resposta. Jeremias capítulo 33, no verso 3, diz assim, clama a mim e eu vou te responder. O Deus a qual nós estamos pregando aqui nessa noite é um Deus que tem resposta para a sua igreja. É um Deus que fala ao coração do seu povo. É um Deus que tem hora que ele vai ficar em silêncio, mas ele está trabalhando, sim ou não, igreja? Mas tem hora que Deus está louco para falar ao coração do seu povo. Tem hora que Deus está doido para liberar a palavra e dizer assim, Senhor, eu quero falar com ele, mas ele não está me buscando. Eu quero falar com ela, mas ela não está ponderando as coisas. Igreja, se a gente parar para perceber, ninguém vai ficar sem resposta, ao menos se não buscar ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que bate a porta vai se abrir, e todo aquele que pede vai receber, porque quem busca encontra, e quem bate recebe. Se você buscar, talvez você diz assim, pastor, eu estou confuso, e até pensei em deixar. O Senhor está dizendo para você nessa noite, você não vai deixar nada, você vai começar a me buscar, porque eu quero falar o teu coração. Você sabe o que a Bíblia diz? Um dia, o Senhor olhou para o povo de Israel, e disse assim, deixa eu levar esse povo ao deserto, porque eu quero falar o coração deles. Sabe, às vezes Deus vai bugar a nossa mente, às vezes Deus vai trazer o silêncio, às vezes Deus vai fechar algumas portas, às vezes Deus vai chacoalhar a nossa vida em algumas áreas, mas porque Ele quer falar de uma maneira extraordinária ao nosso coração. Igreja, os momentos mais extraordinários que nós podemos ouvir a voz de Deus, é os dias de fato que a gente se coloca para ouvir a sua voz. Entenda isso. Tem hora, eu sempre gosto de dar o exemplo, e às vezes lá na minha igreja eu sempre estou dando o exemplo da minha filha. Eu digo assim, às vezes eu olho para ela e falo, Isabelle, você está me ouvindo? Quantas vezes eu repito, filha? 2, 3, você está me ouvindo? Rapaz, você está me ouvindo? Rapaz, eu falei, você está me ouvindo? Porque se você me ouvir, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo está dizendo isso para nós essa noite, igreja. Se nós aprendemos a ouvir ao Senhor e buscar a resposta, nós vamos fazer aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. Se eu e você aprender como José, porque José até pensou em desistir, mas a Bíblia diz que ele foi deitar, ele estava ponderando, e o anjo veio falar com ele. E olha a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor olha para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Eu vou repetir, o que está sendo gerado é do Espírito Santo. O que está sendo gerado sobre a tua vida não tem nada a ver com o diabo, igreja. Eu não sei se você tem essa mania, mas antigamente, eu me lembro antigamente, porque antigamente a gente tudo colocava a culpa no cão. Quem lembra dessa época? Quem é um pouquinho mais, uns 15 anos de igreja para frente lá? Quem aqui? Mais de 15 anos de igreja? Vamos lá, igreja. A igreja está viva, sim ou não? Tudo era o diabo, está amarrado, está repreendido, e não sei o que. Igreja, ele age, mas entenda, tem coisa que não é ele, tem coisa que é o Espírito Santo na nossa vida, tem coisa que não tem nada a ver com uma oração, talvez repreendendo ele, mas tem a ver com a oração, dizendo assim, Senhor, o que está acontecendo?
porque alguma coisa o Senhor está fazendo aí. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. O que está acontecendo? Porque alguma coisa o Senhor está se movendo. E Deus, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, igreja. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. A equipe de louvor subiu porque já vai dar 9h30. Eu nem vi a hora, pastora. Desculpa, eu nem vi a hora, eu estou na metade da palavra. Mas eu não vi a hora. Dá glória a Deus aí, igreja. Aplauda Jesus bem forte, amém? Quem quer que o pastor pare, eu paro agora, igreja. Ixi, quem cala consente, misericórdia, eu vou parar. Pode continuar mais um pouquinho? Amém? Eu prometo que mais 5 minutos eu encerro. Olha o verso 21, não para o fundo não. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Agora, igreja, o que o Senhor estava dizendo ali para José? José, tudo está acontecendo por causa de um propósito. A pastora, ela falou aqui sobre o propósito. Igreja, nós precisamos compreender o que é isso. Você sabe por quê? Porque se a gente não compreender que Deus está se movendo e agindo por causa de um propósito, nós não vamos entrar nele. Se Deus está fazendo algo lá na tua casa, sobre a tua família, e existe um propósito, se você não entender, Ele vai passar e você não vai perceber. Ele vai passar e você não vai entender o que está acontecendo. Deus está agindo, Deus está se movimentando, e José não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Mas a partir do momento que Deus começou a falar, ele começou a entender aquilo que estava acontecendo. Ele começou a entender, e olha que a Bíblia diz no verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Agora, igreja, olha aqui, um homem que queria abandonar tudo, um homem que parou e falou: o que está acontecendo? A partir do momento que ele entende o que estava acontecendo, ele entende que havia um propósito, ele se levanta, sai do lugar onde ele está e volta para a noiva dele para receber ela, para que o propósito pudesse continuar. Ele deixa o lugar onde ele estava, de um pensamento de derrota, dizendo assim: o que essa mulher fez, o que está acontecendo, eu vou deixar tudo, eu vou abandonar tudo. Mas ele começa a entrar no propósito, e ele vai até onde o Senhor quer que ele estivesse naquele momento. E a Bíblia diz, ainda mais, igreja, que ele não toca naquela mulher enquanto o menino não nasce. Porque na cabeça de José, a partir do momento que ele entende que era um propósito, ele diz assim: eu não posso impedir aquilo que Deus está fazendo. Entenda isso. Se eu e você não buscar resposta, igreja, sabe, Deus é soberano, Deus ele é grande, mas eu sei que se eu não quiser hoje, pastora, Deus vai levantar outro pastor no meu lugar, mas Deus não vai parar, só que eu vou ficar para trás. Se José não quisesse, será que Deus teria abortado o menino? Se José não entendesse, Bia, será que Deus tinha abortado o menino? Não, ele teria deixado nascer, porque o propósito tinha que se cumprir. E sempre será assim na nossa vida. O Espírito Santo quer que a gente entenda isso nessa noite. Eu não sei o que você estava pensando em deixar, eu não sei qual a tua mentalidade agora, dizendo assim: pastor, eu entrei aqui confuso nessa noite, porque eu não estou conseguindo entender nada. Mas Ele está dizendo para a igreja nessa noite: entenda e só obedeça, porque o menino vai nascer, o propósito vai ser gerado, e coisas maiores vai acontecer em nome de Jesus Cristo.